vida, respeitá-la, amá-la, mas, acima de tudo, é conhecê-la e protegê-la. Bom, vítimas, digo, formandos. Como todo bom universitário, nós passamos por coisas boas e ruins. Está na hora de dar as nossas menções para os momentos mais marcantes da nossa jornada. As festinhas surpresas merecem SS, apesar de no final ninguém mais ser surpreendido. Sermos filmados dando aula foi traumatizante, merece um belo de um SR. As 5.423 TPPs jamais serão esquecidas. O Gambá, os congressos pelo Brasil afora, a viagem à Chapada, esses com certeza tiram nota máxima. Nossos mestres foram muito especiais para nós, pela dedicação, profissionalismo e amizade com a turma. Quem nunca foi barrado na porta pelo Paulo, quando foi beber água ou atender ao celular? O professor Paulo fazia de tudo para que aprendêssemos as milhões de matérias que ele deu para a nossa turma. Ele fazia-nos chorar de rir, e no final da aula, como não havia sobreviventes, ele fazia a contagem de corpos, ou mais conhecida pelos meros mortais como chamada. A professora Betinha é aquela que quem conhece nunca esquece. Aquela que, explicando a matéria, saía no corredor falando sozinha para beber água e deixava todos com cara de interrogação. Quem também não ficou apaixonado pelos artrópodes da professora Marina? Não é difícil que alguém aqui nesse auditório tenha visto um desses formandos analisando uma formiga, uma aranha, um besouro e ter pensado que era um louco. E o nosso professor com bigode inconfundível, Daniel, aquele que sempre viaja longe nas aulas, nos ensinou muito sobre ecologia, conservação e comportamento animal. E, acima de tudo, aprendemos que é necessário que todo biólogo seja curioso. E o professor Cláudio nos levou para conhecer o Fred nas suas aulas de anatomia. Era necessário muito esforço de sua parte para explicar que o nosso impulso nervoso chegasse ao terminal axônico, desencadeando o potencial de ação muscular. Nossos familiares e amigos também merecem SS. Quantas vezes nossos pais não tiveram que nos ajudar nas coletas, ter que sentir cheiro de carne podre, ou ir para o meio do mato catar bicho, cavar buraco? E quantas vezes não se depararam no nosso quarto com um bicho estranho dentro de um vidro e tiveram que ouvir de nós: é lindo, né? Vou levar para a Marina identificar. Pior acontecia quando se deparavam com bichos mortos em potes dentro da geladeira. Quantas vezes nossos amigos ou namorados tiveram que ouvir com tanta paciência nossas interpretações sobre a natureza, até serem contagiados com esse amor. E sempre nos perguntam: que bicho é aquele? Que planta é essa? Quantos acham que nós sabemos de todas as espécies do planeta? Calma, gente, somos eternos aprendizes. E que tal falarmos um pouco sobre os personagens principais dessa história? O Barbosa com as mesmas conversas, de que agora ia namorar sério, pura conversa. Jaque com suas festinhas e sua fome insaciável. O Rodrigo César, o mais novo papai da turma. Simone com sua calma que nos tranquilizava. Milene e Dulce, sempre caladinhas, mas são nas aulas. Adriana e Tiara, que não eram da nossa turma, mas receberam carinho de todos. A Annelise sempre tinha uma explicação para tudo. A Ju, que sempre ajudava todo mundo nas provas, assim como a Thaís, que sempre vinha com um elogio na hora que a gente precisava. A Isa tão emotiva, a Andréia tão risonha, sempre ficando vermelha nos momentos tensos, assim como o Henrique, sempre usado como cobaia nas aulas da Cristina. A Ritinha com suas raias, a Aline sempre fazendo origamis nas aulas, a Pri com suas corujas, bolotas e moscas, nossa representante nota 10. E a Sam e o Leandro, sempre com sapos e girinos, emocionados com seu crescimento. A Rafael, o Museu do CEUB, sempre revolucionário e lutando por nossos congressos. Bom, nesses 4 anos e meio, nós amadurecemos, passamos por vários momentos, obstáculos, situações difíceis, mas também felizes. E hoje já não somos mais os mesmos. Temos um pouco do outro em cada um de nós. Se hoje comemoramos uma conquista, esta se deve àqueles que estiverem ao nosso lado em todos os momentos. E agora, o primeiro passo foi dado. Acabou a primeira parte de uma grande história. Amanhã, 3 de setembro, comemoramos o Dia do Biólogo. E que a partir de agora, todos possam trilhar seus caminhos, honrar essa linda profissão e lutarmos pela vida na Terra. Agora, a seleção natural estará presente em cada momento na nossa vida profissional, já que o mercado de trabalho selecionará os mais aptos e os melhores.
e apostamos com muita convicção e certeza de que estaremos lá. A todos vocês, nós agradecemos profundamente por fazerem parte desse momento único em nossas vidas. E para nós biólogos, faço minhas as palavras de Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, mas há aqueles que lutam por toda uma vida, estes são imprescindíveis. Muito obrigada, uma boa noite a todos e parabéns para todos nós que a partir de hoje nos tornamos biólogos.